Boa noite a todos. Boa noite a todos. Acabei de começar a gravação, né? Para que todos que não puderam assistir agora possam assistir depois. Então, gente, bora lá. Bora falar sobre sono. Todos os materiais que eu passarei, todos os slides que eu vou passar aqui, eu também irei passar para vocês em PDF, para vocês darem uma olhada no celular de vocês, no computador, se vocês quiserem imprimir, enfim. Vai ser repassado. Inclusive, no slide que eu vou repassar para vocês, ele vai ter mais informações. Aqui, como foi uma correria um pouco grande essa semana, eu não consegui colocar algumas coisas que eu acho que eu julgo ser importante, né? Como melatonina, que eu vou deixar para a Patrícia falar e assim por diante. Isso vai ser acrescentado futuramente nos slides. Mas vamos lá. O começo do meu slide, que é onde eu vou começar a falar com vocês, eu começo já com uma frase dizendo que o sono não é negociável. Né? A gente precisa começar a cuidar do nosso sono com muito mais responsabilidade. Por quê? Porque o nosso Dan, sono... só uma coisa, você esqueceu de abrir a sua câmera. Pelo menos eu não te vejo. Está aberta, que você está em algum lugar que não está me encontrando, mas eu estou aqui. Então, vamos lá. Siga. Seja bem-vindo, Henrique. Seja bem-vindo. Como eu estava dizendo, sono não é negociável. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente não dorme da forma correta, e todo mundo deveria, não só quem tem TDAH, todo mundo deveria buscar a melhor forma de fazer a higiene do sono. Né? Não tem a ver só com TDAH. Só que uma das coisas que a gente costuma falar, né, quando eu, como aí futuro psicólogo, a Patrícia, como nutricionista, a gente costuma falar que o primeiro passo de vários passos que a gente tem que ter para poder tratar uma pessoa com TDAH é tratar o sono. Até mesmo para poder fazer o diagnóstico, porque se a pessoa não tem o sono correto, não tem como. Não tem como você fechar um bom diagnóstico. Não tem nem como saber se ela de fato tem TDAH ou se ela tem outra coisa, né? Por que a gente diz isso? Porque o sono ele afeta na atenção, ele afeta no humor, ele afeta na regulação emocional, ele afeta em impulsividade, ele afeta em praticamente praticamente todas as coisas que se assemelham ao TDAH, certo? Então, se a gente não trata o sono, é impossível da gente saber diferenciar, né? O DSM-5 ele fala sobre isso, e ele fala que assim, uma das coisas para a gente conseguir diferenciar o TDAH de uma pessoa que não dorme, por exemplo, é se esses sintomas eles surgiram desde a infância ou se são sintomas que passaram a surgir do nada, né? Daí tem que buscar entender. E beleza. Daí muitas das vezes, a gente vai descobrir que, na verdade, não é que esse cara tem TDAH, esse cara não dorme. Esse cara não dorme, ele não se alimenta direito. Tem muita gente aí pregando cura para TDAH, pregando cura através da nutrição, cura através disso, cura através daquilo. Por quê? Não é que essa pessoa realmente teve uma cura. É que ela provavelmente ela não tinha TDAH, tinha uma série de milhões de maus hábitos, e quando ela começou a pôr em ordem, ela acaba dentro de um perfil de cura, óbvio, né? Mas é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra cura para TDAH, porque ela de fato não existe. Se for TDAH, não tem cura. Tem tratamento, melhora muitos sintomas, mas não tem cura, né? Exatamente. E assim, se a gente trata a alimentação, põe essa pessoa para começar a cuidar dos pilares, né? Que a gente fala muito, eu e a Patrícia, a gente trata os pilares. Nosso primeiro assunto aqui foi exatamente sobre alimentação, que na minha concepção e na concepção da Patrícia é o pilar inicial, a base de tudo. Pilar base. Daí, depois do pilar base, qual que é o próximo pilar que a gente tem que começar a pensar? É a questão do sono, que é onde a gente está hoje. Então, o sono ele não é negociável. Se você, não sei se está dando para enxergar, se não estiver dando para enxergar, vocês podem dar zoom. Vocês pegam um slidezinho aqui, vai dando pinça, vocês vão ver que lá em cima eu estou dizendo assim, que o que acontece quando nós dormimos mal, né? A gente aumenta o estresse oxidativo, aumenta a neuroinflamação e aumenta a possibilidade de crise ansiosa. Vamos parar por aqui primeiro, a gente fala sobre esses três primeiro, depois a gente continua dando
fala sobre os Explicando outros. cada um. Certo. Cada um. Vamos lá. Volta lá. O estresse oxidativo. Primeiramente, nós temos aí um cérebro que absorve substâncias do que a gente consome, ele pega, ele consome dopamina, ele consome isso, ele consome aquilo, ele vai consumindo coisas dentro do nosso corpo. Os nossos neurotransmissores, eles vão tendo essas brincadeiras e tal, e o que não serve vai virando lixo, certo? Sim, o sono de quem tem TDAH tende a ser ruim desde a infância. Típico. E quando a gente não dorme direito, a gente tende a aumentar a quantidade de sujeira do nosso cérebro. Inclusive, mais para frente, eu vou mostrar um slide, né, falando... Porque são toxinas, tá? Metabólitos. As toxinas, enfim, os metabólicos e tudo mais, eles vão... A quantidade vai aumentando e vai ser... A tendência é ser cada vez pior, né? A tendência também é da gente aumentar uma neuroinflamação. Por quê? Porque quando a gente não dorme, a gente não faz uma ciclagem de, por exemplo, o líquor do nosso cérebro, a gente não faz uma ciclagem uma limpeza, de fato, do que a gente precisa. E tudo que a gente consome acaba gerando neuroinflamação. Seja muito bem-vindo, James. Para você que perdeu o começo, a gente acabou de começar, depois você pode dar uma olhadinha lá na aula gravada que vai estar lá. Outra coisa que a gente prejudica, né, é a questão de ansiedade. A gente pode ficar muito mais propenso a crise de ansiedade por conta de um sono, de uma noite mal dormida, né? Tem estudos aí falando que assim, a gente tende a pessoas que não, por exemplo, os estudos que fizeram, achei esse estudo sensacional, inclusive eu vou mostrar para vocês, eu vou mandar para vocês também as referências. Esse estudo ele mostra a diferença de uma pessoa que conseguiu dormir muito bem a noite toda para a pessoa que a mesma pessoa que ela dormiu a noite inteira muito bem, e depois eles pegaram e colocaram ela 3 dias sem conseguir dormir direito. Em 3 dias, essa pessoa já começa a apresentar sintomas de ansiedade grave, de uma pessoa com depressão também, né? E depressão também, né? É muito comum aumentar essa crise, né? E a gente prejudica também a nossa homeostase. Eu vou explicar para vocês a homeostase sináptica. Vou primeiro explicar para vocês o que é homeostase. Alguém aí já sabe o que significa a palavra homeostase fora, Patrícia? Se não souber, a gente... Eu não sei, não. Entendi. Não sei, não. A palavra homeostase, ela se trata de uma palavra que dá significado a equilíbrio, né? Então, assim, se a gente fala de homeostase sináptica, a gente está falando que a gente está prejudicando o equilíbrio das nossas sinapses, né? Né? Homo é aquela coisa linear, tá? Né? Em equilíbrio. E estase é estado de equilíbrio. Estado de equilíbrio. E homo de homogêneo também, né? Isso. Exatamente. E a gente, infelizmente, não dormindo bem, a gente prejudica a nossa homeostase sináptica. O que vai fazer com que a gente tenha aí uma série de desequilíbrios, né? Uma série de desequilíbrios, né? A gente vai produzir menos dopamina, que é um neurotransmissor que é extremamente essencial para quem tem TDAH. Mas se fosse só ele, tava bom. A gente produz menos GABA, a gente produz menos serotonina, menos serotonina, menos noradrenalina. São neurotransmissores que são importantíssimos para tudo, né? Que, por exemplo... Desregula todas as produções, né? Exato. Quando você tem menos noradrenalina e menos serotonina no organismo, a gente tende a entrar em depressão, que é uma das que por exemplo, é uma das causas muito comuns dentro de não dormir direito, é depressão. Vou fazer uma aspas aqui. Eu acho que assim, alguém aqui, ou pelo menos acho que todo mundo na realidade, né, já deve ter perdido uma noite de sono. E aí você passou esse dia que você perdeu a noite de sono como? Você fica o quê? Fica sonolento, fica mais irritado,
fica menos perceptivo as coisas, sua memória vai, né, para o além, você não lembra das coisas, a velocidade de raciocínio diminui, inclusive você não pode dirigir porque acidentes, então, por quê? Porque o teu reflexo, né, também cai bastante, irritabilidade, impulsividade, tudo piora, né? Tudo piora. Por isso também a irritabilidade é sensível, né, às questões do tato, paladar, ouvido, visão, principalmente, fica tudo muito sensível. Então, você tem uma maior intolerabilidade dessas questões. Uhum. Mais para baixo, nessa mesma área que eu estou falando, a gente fala também sobre a redução da atenção, redução da memória, né, que são coisas que são importantíssimas para quem tem TDAH e que geralmente são sintomas que mais incomodam todo mundo que tem TDAH, que é a atenção e a memória. Porque tudo o que está relacionado ao TDAH, geralmente a gente se incomoda mais é a falta de memória. A gente a gente vai no mercado, esquece. A gente esquece de ter um compromisso X, a gente esquece o compromisso Y. Quando a gente vai ver, exatamente, todas essas coisas acabam afetando a gente de uma forma tão grande. Junta, né? Aquela coisa junta. Você já tem uma deficiência natural do TDAH. A gente já se você não cuidar disso aí, imagine se uma pessoa normal ficaria intolerante, irritado. Aqui, você ficaria, tipo, demais. Exatamente. Entende? Por exemplo, uma coisa que é interessante da gente pensar é que se uma pessoa que é neurotípica não dorme bem e ela passa a ter sintomas de uma pessoa com TDAH, imagina uma pessoa que tem TDAH de fato e que não dorme bem. Aí a gente fala sobre um nível da pessoa ficar praticamente, entre aspas, fica muito prejudicada, praticamente dopada, assim, ela fica completamente prejudicada por uma noite mal dormida. Por uma noite não, por uma sequência, né? Que uma noite tende a não fazer tanta falta. Uma noite não costuma fazer muita falta, duas talvez não. Mas conforme o tempo, aí já era. Aí vai começando a gerar vários outros problemas, né? Daí eu coloquei aqui, elenquei aqui também. Que é inegociável, pode gerar tá, resistência à insulina, então, ele pode gerar problemas cardíacos, além do aumento de risco de AVC, né? Que é muito comum, porque a gente lembra lá em cima que eu falei que a gente está aumentando a neuroinflamação? Aumentando a neuroinflamação, a gente está aumentando o estresse oxidativo, e aumentando o estresse oxidativo, a gente tende a aumentar coagulações. Gente, olha, assim, eu como nutricionista, principalmente, tá? Um dos maiores pilares, depois que a gente fala, né, daqueles, eu brinco de que é uma mesa de 6 pés, né? Os nossos pilares para tratar o TDAH. Por quê? Porque ele é multifatorial. Mas se tem uma coisa que é assim, acho que todo mundo da área que estuda essa questão do TDAH, autismo e tudo mais, a gente tem um consenso, tratar a neuroinflamação. A gente não tem como tratar nenhum TDAH, nem autista, nem nenhuma doença mental ou transtorno sem tratar a neuroinflamação. É muito importante, porque dela surgem inúmeras outras consequências, né? Então, fechar. Pode voltar. Através da neuroinflamação que a gente tende a desenvolver outras comorbidades, na verdade, né? As comorbidades que costumam aparecer dentro do TDAH. Então, se a pessoa tem TDAH, ela vai ter depressão, que nem o povo fala, a pessoa que tem TDAH, ela tende a desenvolver outras comorbidades, justamente por conta de uma neuroinflamação. Por algum motivo, o Meet vai fechar daqui a 10 minutos. Se ele fechar, a gente abre novamente e a gente continua conversando, tá bom? Então, bora lá. Ele tende a gerar resistência insulínica. Então, quem tem uma noite mal... Aliás, uma sequência de noites ruins de sono tende a desenvolver diabetes, tende a gerar problemas cardíacos, né? Então, assim, é uma série de coisas que vão ser geradas de malefício.
por exemplo, quem trabalha à noite, como eu trabalho... Pode passar o slide, Dan. Eu já vou passar, já. Quando eu trabalho à noite, eu trabalho um dia sim, um dia não, eu recebo um tanto a mais porque eu trabalho à noite. Exatamente por quê? Porque eu estou me colocando em uma situação de insalubridade, eu estou me colocando em um lugar onde eu posso passar por várias doenças, né, e cardíaca, AVC e tal. Então, assim, o ideal para quem trabalha à noite é a gente começar a tentar arrumar esse sono melhor possível e tentar pensar em curto prazo como fazer para sair desse emprego, para poder sair dessa situação de privação de sono. Não é o ideal, né? Claro que quem trabalha à noite, como muitos de vocês podem trabalhar, né, à noite, se isso acontece, óbvio, beleza, você não vai largar o emprego porque você tem que dormir, porque é muito pior você ficar desempregado. Ficar desempregado pode gerar muito mais outros milhões de problemas. O estresse, né, as preocupações, o estresse, a ansiedade que é gerada pela falta do emprego também são condições de risco, né? Então, entendeu? Na realidade, ficar ali em cima da parede, tentando se equilibrar entre as situações, tentar, né, se equilibrar ao máximo. Uma das coisas que a gente também comentou, né, aliás, que eu comentei também, que eu resolvi comentar também, é que, assim, tem alguns estudos que estão começando a ser trabalhados que a falta de sono, por exemplo, ela pode gerar disfunção sexual, cara. Um homem, ele pode começar a ter problemas de ereção por causa de noite. Ainda não está completamente provado, não tá, não gente? É mas completamente provado, já tem vários mas, estudos assim, apontando, de certa forma, isso aí. Óbvio que ainda não estão fechados, são estudos que estão começando, engatinhando, mas tudo indica que é isso que pode acontecer. Então, assim, sono, como a gente volta lá no comecinho do slide, não é negociável. É uma cascata de problemas, né? Ele vai gerar uma cascata de problemas. Agora, já que a gente falou de tantos malefícios, vamos falar sobre alguns benefícios de uma boa noite de sono. Ela melhora a atenção e raciocínio, ajuda a controlar o apetite e emagrecimento. Uma pessoa que dorme todos os dias direitinho e se alimenta todos os dias direitinho, né? Ela só por isso ela já tende a perder vários mecanismos protetores em torno de 1 quilo sem fazer exercício físico nenhum. É só por mês. Se ela tiver uma vida regrada certinho, só por dormir bem e se alimentar direitinho, ela tende a perder em torno de 300 gramas a 1 quilo tranquilamente. Ou seja, eu já vi casos da pessoa perder até de 15 a 17 quilos só por organizando o sono e fazendo uma dieta minimamente, assim, seguir minimamente uma dieta, né? Tipo, e, assim, melhora o humor. Sem restrição, entende? O que eu quero dizer é que, assim, não fez restrição, né? Calórica, entende? E perdeu bastante, então faz diferença. Melhora o humor, melhora a resistência física. Então, por exemplo, sabe quando a gente vai fazer academia? Vou treinar e tal, que nesses dias eu trabalho à noite, então para mim é muito difícil regular o sono, por mais que eu lute, vira e mexe, eu não consigo fazer um sono perfeito, né? E aí esses dias eu tava na academia, até comentei com a Patrícia, putz, eu tô podre, eu tô treinando, mas eu não tô conseguindo fazer nada. Sabe, aquele cansaço, aquela fadiga aqui. E por quê? Por causa de uma noite mal dormida. Você não tem como ter resistência física para você que correr. Afeta, né, o sistema do músculo esquelético. Tá? Né? Só um segundo que eu vou... Ele fala assim para mim, eu tô podrinho. segundo link. Vai lá. Ele diz assim para mim. Eu vou criar um segundo link porque esse já vai cair em alguns segundos. Tá, eu não quero que a gente... Vai, Danilo. Eu tô indo. Então, gente, ele diz assim para mim, eu tô podrinho, né? Porque quando ele vai para academia sem ter tido uma boa noite de sono, é impossível render, tá? É impossível render por conta dos fatores de oxidação, né? Então, o balanço redox é alterado, né? A fadiga
tá? Muscular é aumentada, não retém bem não retém bem água líquido, então você vai estar mais desidratado por não ter dormido à noite, isso também prejudica. Então é toda uma questão, né? Você não ter também esse fluxo de limpeza, tá? Que ocorre durante a noite, significa o quê? Que você vai ter mais metabólitos concentrados no seu sangue, do quais não foram expulsos. Entende? Então, isso vai contar muito. Então, geralmente, o que ocorre? A pessoa sente mais fadiga, se sente com um peso, né? É isso que as pessoas relatam, com um peso nos membros, principalmente membros inferiores, sente como se estivesse arrastando, sabe? Se arrastando, as pessoas falam muito dessa sensação, tá? Uhum. E uma sensação de não conseguir, como é que eu posso falar? Na percepção de dor, né? Tende a ser maior. Então, geralmente, ela não consegue terminar o treino porque ela está mais sensível. Logicamente, que cada vez que ela está fazendo ali os exercícios, ela vai estar produzindo mais ainda metabólitos decorrentes do esforço físico. Como ela não houve uma limpeza noturna, vai estar se acumulando ainda mais. Então, essa sensação é bem importante. Pode continuar, é bem desagradável. É bem desagradável, diga-se de passagem. Eu coloquei Ele aqui outras bem consequências. Nossa, assim, porque infelizmente eu estou na posição da pessoa que não tem opção, né? Pelo menos não por enquanto, eu ainda não consegui um trabalho do qual eu possa estar trabalhando de dia, né? E, se Deus quiser, logo, logo estarei, né? Se Deus quiser, a tribo superativamente vai ter 1 milhão de alunos e daí a gente vai, eu não vou mais precisar trabalhar à noite, mas por enquanto a gente está aqui. Né? A gente, imagina, a gente vai conseguir pagar a plataforma, pagar todos os custos e ainda conseguir focar só em vocês, gente. A chamada vai encerrar e eu vou mandar o link já para vocês agora. Só um segundo que eu vou mandar o link lá. Ok. Então, né? Já podem ir deslogando que ela vai desligar automaticamente em menos de 1 minuto. Eu vou mandar para vocês aqui. Tá acabando isso. Ele recebeu um aviso ali, a gente estava tentando fazer aqui de uma forma de que o Meet não derrubasse a live, mas parece que não deu muito certo, né? Então, se vocês quiserem ir deslogando e indo lá pegar o link, já podem ir deslogando, tá? Tá. Hello. Gente, o Jonatas é rápido no gatilho, gente. Temos ao vivo para todo o Brasil. Voltamos ao vivo para todo o Brasil. Enquanto o Danilo vai se ajustando ali, deixa eu falar para vocês, né? O Danilo vai continuar explicando. E, assim, a gente tem alguns sistemas, né, no nosso cérebro que são responsáveis por essa questão do sono, né? E existe uma glândulazinha chamada glândula pineal que ela faz essa questão da diferenciação entre o claro e o escuro, né? Então, noite e dia, sim. E assim, quando a gente, essa glândula, mais especificamente gente, eu sou péssima com nomes, então anotei, tá? No núcleo supracliasmático.
Ai, gente, com esse nome esquisito, é muito difícil eu decorar. Então, ali na glândula pineal, ele vai fazer essa diferenciação entre noite e dia. E eu me lembro, né, dando aqui um testemunho para vocês, que lá no TDAH Dislexia, inclusive, teve uma menina que eu falei, olha, bota uma luzinha bem pequena do teu lado, azul, escura, mas assim, bem pouco e tal, para que você não precise acender a luz do quarto à noite, quando você precisar se levantar. E aí ela implicou comigo que, o quê? Mas a luz azul é a pior, e blá, 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 né? Então, são coisas que a gente tem que entender. A luz artificial não tem o mesmo impacto que a luz do dia, tá? Não tem. Por mais que ela queira, não tem. E quando a gente fala de luzes artificiais que podem ter impacto no seu sono, a gente está falando de luzes próximas ali da luz do meio-dia, né? Que é a luz do céu. É aquele azul clarinho, aquele azul bem clarinho, que seria quando a gente olha pro céu, tá? Então, a luz branca que a gente tem, mais assim, sabe, clara, mais límpida, que é a que vai realmente poder ofuscar, assim, os hormônios do sono, tá? Mas as luzes, o que é que a gente fala? Depois de uma certa hora da noite, procura ligar uma luz que se assemelhe mais à luz do fogo, ou seja, uma luz mais avermelhada, uma luz mais amarelada, entende? Por quê? Porque ancestralmente o nosso corpo foi feito para isso, tá? Para obedecer os ciclos do claro e escuro, tá? E à noite a gente fazia o quê? A gente fazia fogueira. Então, nosso corpo foi gravado assim nos nossos genes. Então, não tem como a gente lutar contra isso, né? É melhor você. Uma das coisas que a gente tem que começar a entender é que a gente passou milhares de anos. Desculpe, Danilo, seu áudio tá duplo. Tá dois abertos. Então, né? E assim, essa questão, tomar cuidado, né? Também com o que vocês leem no blog, tá? Porque ali as pessoas são muito generalistas em blogs, em vídeos que estão soltos e abertos na internet para todo mundo ouvir. Então, geralmente tem mais coisas por trás, tem mais coisas a fundo, entende? Não é assim tão simples. Ah, luz azul. Tá, mas que luz azul? Ai, gente, perdão. Alô? Então, vou aproveitar esse. Ed. Me perdoem, gente. Então, né, que eu estava sozinha aqui embaixo, então acabei pegando o telefone para que, né, se ocorresse isso, eu pudesse ver logo. Então, gente, cuidado com as informações que vocês pegam aí fora, muitas vezes sem embasamento, sem um embasamento que eu digo científico, né? A gente teve essas últimas semanas, inclusive, várias mais notícias, né? Eu digo mais porque, graças a Deus, não envolveu a gente, então não eram tão ruins assim para a gente, né? Mas a gente saber que tem pessoas aí enganando e, né, usando do TDAH para obter coisas de vocês de forma, digamos assim, não muito verdadeiras, né? Sem dizer nomes, né? A gente fica muito triste com isso e assim, coisas de perfis que tem muitos seguidores. Então, gente, cuidado com a informação aí solta, da onde vocês estão tirando, o que eles estão falando, sabe? Vamos procurar quem realmente tem responsabilidade com a verdade, tá bom? Então, quando a gente fala de luz no sono, sim, o ideal é você simular realmente né, a natureza, tá, gente? Não tem pra onde correr. Então, se a natureza,
o sol ele vai baixando e vai ficando mais escurinho, e a luz vai ficando mais amarelada, do próprio sol, né? Vai ficando uma luz mais para amarelo e tal, até escurecer, não é isso? Então, o ideal é isso, vai diminuindo as luzes da sua casa, vai diminuindo a incisão de luz nos teus olhos. Infelizmente, hoje a gente tem que estar aqui, né? Não tem jeito, senão a gente não conseguiria estar instruindo vocês. Mas vai apagando, vai deixando aquelas luzinhas de canto, aquela penumbra, sabe? Simulando mesmo tochas, sabe? Pequenos focos de luzes pequenas, mais amareladas. Por quê? Porque isso vai te ajudar muito. Exato. A gente tem um professor que ele fala muito, né, que a casa dele à noite parece uma caverna, né, porque é a forma que ele faz para simular o coisa. Então, assim, durante a noite ele apaga todas as luzes que ele usa são mínimas. Assim. Eu, como eu sou uma pessoa meio cegueta, às vezes eu penso, será que eu deveria fazer isso? Porque, assim, eu sinto muita falta de uma luz, entendeu? Mas eu penso seriamente em começar a trocar as minhas luzes para luzes mais amareladas, né, para poder interferir menos no meu sono e assim por diante, que é o que o meu professor recomenda e que eu, por tabela, vou recomendar para vocês. Aquela coisa, não façam o que eu faço, mas façam o que eu digo neste momento. Minhas luzes aqui são muito claras, então dá para vocês verem que eu estou num brancão extremo aqui. Ó, gente, a luz aqui já não é assim, a luz aqui é amarela. Só que eu botei uma ring light aqui porque eu me sinto muito pálida nessa luz amarela. Então, sim, Gladstone, quando muda o fuso horário, você vai para fora do país, só abrindo uma aspa, acontece muito de você ter essa diferenciação. Mas o ideal é que você realmente se adeque ao fuso do local rapidamente. Como é que faz isso? Alterando as luzes do seu ambiente. Então, você começa a se expor mais à luz ambiente, ou seja, à luz do sol daquele local que você está, nos horários que tá, como é que você vai se adaptar melhor a isso? Eu cheguei, vamos supor, meia-noite no país, vamos supor, sei lá, Inglaterra. Chega lá, quando der meio-dia, se expõe ao sol. Olha mesmo, sabe? Tenta olhar o máximo possível, passar de 15 a 20 minutos, pelo menos ali, que isso já vai ajudar bastante a você virar esse clockzinho, né? Vai te ajudar a ativar todos os seus órgãos para que eles funcionem de uma forma correspondente à natureza, né? Porque isso é uma das coisas que os artigos mostram, tá? É super sensível à luz do sol. Então, ele organiza tudo. Fígado, nosso coração, nosso pulmão, nossos rins, os nossos músculos, todos fígado, eles são... músculo, todos eles são sensíveis a esse gen clock que eu falei, que está ali dentro da pineal, né? Então... Exatamente. Beleza? Uma boa estratégia aí para você que viaja. Inclusive, eu cheguei aqui até a colocar aqui os slides, né, meio que mostrando. Basicamente, a luz do sol vai interferir muito com todo o nosso funcionamento, sabe? E vai interferir no nosso ciclo circadiano também, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Vou só voltar então, se você puder começar, o dia, sabe? Acordou, abre as janelas e olhar para o céu, isso vai te ajudar muito, muito. Você vai ver como você vai fazer. Você tem boas janelas dentro da sua casa, abre todas elas na hora que você acorda. Assim como o inverso é verdadeiro, tá? Se expor o menos possível à luz, pontinhos de... se você tem no seu quarto TV, desliga da tomada, para não ficar aquele pontinho. Se você tem ar-condicionado que fica pontinhos de luzes, essas coisas, também é importante, sabe? Você ir retirando esses pontos de luz que chame sua atenção e que você atice sua questão da dopamina, né, e te deixe ligado, entende? Então, o inverso também bem importante. Uma coisa ideal para quem trabalha, por exemplo, como eu que trabalho à noite, é ter uma casa com isso aqui, ó. Atrás da minha cortina, uma outra cortina que é uma cortina blackout. Ou seja, minha casa, todas as minhas cortinas, na hora que eu preciso dormir, eu fecho elas,
com uma cortina que é blackout, que literalmente corta a iluminação de uma forma bem brusca. Então, assim, se elas estiverem fechadas, pode estar dia que for. Não tem luz dentro da minha casa, só entra se eu abrir. Entendeu? E é necessário. É necessário. Se você, por exemplo, trabalha à noite, você Hoje em dia... e precisa dormir durante o dia, você precisa simular a noite o melhor possível, sabe? Não, até Porque mesmo vai... no caso da gente, né, hoje que vive no meio da cidade grande, que sempre tem alguém com a luz acesa próximo à sua janela e coisas assim, é importante que mesmo à você noite, por exemplo, consiga, você né? pode... Quando eu vim morar aqui nesse apartamento, tem um estacionamento que ele trabalha 24 horas por dia, seja de noite, seja de dia, ele está aberto. E eles ficam com as luzes acesas. A luz do meu vizinho entrava na minha casa todo dia, por isso que eu comprei essa cortina, por sinal. Porque a minha casa ficava literalmente exposta à luz. Daí quem disse que eu conseguia dormir? E além disso, tinha barulho. Tinha os Respondido, barulhos. Gladstone. Agora não tem mais tanto barulho. Daí eu coloquei aqui, né? Outras consequências da privação de sono em áreas diferentes, né? Na saúde Por mental, áreas. ela vai por áreas. Né? Ela vai aumentar o risco de Alzheimer, porque a gente vai aumentar o risco de Alzheimer, e daí eu vou explicar um pouquinho melhor lá para frente. A gente já falou sobre ansiedade, depressão. Na saúde mental, a gente pode falar sobre esses 3 aqui. Né? E poderia falar sobre muitos mais. Diminuição da atenção também. Diminuição da atenção e vai. Maior risco de obesidade. Então, eu sou uma pessoa que sofre de obesidade, eu não consigo emagrecer. Eu faço dietas, 1 milhão de dietas que eu vejo na internet, passo por nutricionista e não consigo emagrecer. Você não vai conseguir emagrecer se você tiver um sono ruim. Porque você está desacelerando o seu metabolismo. Quem regula o seu metabolismo, inclusive o ciclo de fome e saciedade, é no seu cérebro, é na pineal. Então, sinto muito. Exatamente. Você aumenta os riscos cardíacos que eu já coloquei, aumenta o risco de ter câncer quando a gente fala sobre câncer, é todos os tipos de câncer. Não é só um tipo de câncer, você aumenta o risco de qualquer tipo de câncer. A gente vai chegar lá. Sim, a gente chega lá. A gente aumenta o risco de colesterol alto, né? Porque a gente, eu acho que essa eu vou até deixar para a Paty explicar um pouco melhor. Mas a gente aumenta o risco de colesterol alto. Então, assim, olha o tanto de coisa que isso está interferindo só em 2 áreas que a gente já mostrou aqui. É uma área assim bem delicada, né? Porque, como eu falei, altera a percepção de saciedade e de fome. Por quê? Porque é a glândula pineal que gera alguns hormônios reguladores, tá, gente? Então, leptina, grelina e alguns outros nomezinhos científicos, muitos, que vocês não precisam saber aqui, que seria uma aula só sobre isso, né? Mas altera sim, tá? Altera bastante, inclusive a quantidade que o teu fígado vai gerar de gordura. Por isso que altera também o colesterol, tá? Porque tem um grande impacto sobre o fígado. A gente falou, né, que impacta nos órgãos, tá? Então, todos aqueles órgãos que são sensíveis aos hormônios, né, nossas taxas hormonais, vão ser alterados os seus funcionamentos. E aí entra vários, né? Todo o nosso sistema linfático é alterado, tá? Obviamente, o sistema adipócito da gente, né, que é inclusive a nossa gordura corporal que gera leptina, tá? E por conta disso também gera obesidade, né? E o fígado. Então, só esses 3 aí sendo alterados, vocês já imaginam o quanto complica, né? Complica, inclusive, o seu sistema imune, tá? Então, geralmente as pessoas também reclamam de maior nível de rinite, sinusites, alergias, porque o sistema imune também fica afetado. Exatamente. A gente já falou sobre uma desatenção maior, né? A gente fala sobre uma menor produtividade, isso lá no trabalho, nas áreas de trabalho. Então, cara, se você não tiver dormido bem, você vai ficar mais letárgico, você vai ser menos produtivo.
E assim, isso não precisava nem de artigo para falar sobre isso, né? Convenhamos. É verdade. Se você não dormiu bem a noite toda, já percebeu o quanto é ruim trabalhar cansado, né? A gente então, fica mais propenso a tomar decisões descabidas. Erradas. Então, por exemplo, foram feitos estudos Fica mais impossível. Com gestores, né? Eu achei esse estudo que eu encontrei muito interessante, feito com gestores, onde eles pegam gestores de Justamente, empresas e começam a fazer privações de sono de propósito. E você percebe que a empresa inteira tende a começar a desandar por conta de um presidente, de um gerente que não está dormindo bem, porque ele começa a tomar decisões descabidas, ele começa a perder os riscos de controles financeiros, por exemplo. Então ele começa a arriscar muito mais, pensar muito menos. Tem um artigo também que mostra, né, que as pessoas que deixam trabalho para casa, para chegar em casa e ainda ir pegar no trabalho, e aí fica até mais tarde trabalhando, tem o sono prejudicado, e isso já, inclusive, faz com que ele renda menos no trabalho, bem menos no trabalho. Exatamente. Uma coisa que eu não coloquei aqui nos slides, mas é importante a gente falar, é que a gente precisa começar a diminuir as atividades mentais pelo menos 3 horas antes da sua hora de dormir. Então, por exemplo, eu quero dormir 11 horas. Preciso começar a diminuir as atividades. As atividades intelectuais, elas estimulam, por exemplo, são estimulantes. Por exemplo, muita gente pega e fala assim, lê um livrinho para te dar sono. Cara, não vai ler livro para te dar sono. Você tem que fazer literalmente apagar todas as luzes, deitar e aquietar teu facho. No máximo uma musiquinha, né? Um instrumentalzinho bem e não é um suave, negócio que, tipo, meu Deus, vai te ativar. É algo sem letra, calmo, tá, gente? De preferência sem letra. Por favor. Outra coisa que é interessante para você que tem muita dificuldade de dormir, talvez é tomar um banho frio, né? Porque ele vai começar a relaxar o teu corpo, desligar o teu corpo. Por incrível que pareça, né? Mais um mito aí da gente dando Inclusive é um mito que a gente precisa matar aqui, que muito... Inclusive, né? Não é banho quente. Muita gente começa a falar, meu Deus, você precisa tomar banho gelado se você quer ser o cara incrível, né? A gente vê muita gente vendendo isso, né? Eu mesmo tô cansado de ver gente vendendo isso. Coaches mil aí vendendo, tome seu banho gelado todo dia de manhã. Você não vai conseguir, você não vai ficar mais... Porque assim, ele até gera um micro-alerta por causa do susto que o teu corpo tá tomando. Óbvio, porque você não tá... Era para você estar dormindo, provavelmente essa pessoa não tem um ciclo de sono adequado, porque o adequado é que você acorde sozinho, sem essa necessidade desse susto. Então, o que você está forçando seu organismo a acordar no susto, né? Isso não é saudável. E aí você vai ter um micro-alerta. Mas assim, todos os estudos que eu cacei mostram que é extremamente relevante você tomar um banho gelado em busca de atenção. É extremamente relevante, assim. É muito pouco custo-benefício, assim. Se quiser tomar banho gelado, você pode. Agora, é porque, assim, Dan, o que é que as pessoas não entendem? É porque, mas eu tomo banho gelado e funciona para mim. Não, querida, é que você toma banho gelado e começa a fazer as coisas porque você precisa. Então, você começa a entrar em estado de alerta porque você precisa de fazer coisas e aí você vai ocupando sua mente vai fazendo atividades intelectuais e você começa a acordar. Mas não é pelo banho frio. O banho frio, na realidade, induz ao sono lá no início da noite, tá? O banho frio ele é usado para induzir ao sono, fazer com que o teu corpo, porque assim, o que é que acontece? Fisiologicamente, na natureza, o que ocorre? A gente vai caindo à noite, a temperatura à noite vai caindo e fisiologicamente seu corpo também deve esfriar de 1 a 2 graus durante a noite para entrar no estado de sono. Então, se você tem dificuldade para entrar no estado de sono, pode ser que te ajude ou não em tomar um banho frio, né? Depende. Então,
Se você toma um banho frio, mas você continua se movimentando, teu corpo não vai esfriar, entende? Então, não é à toa tomar um que a banho, gente vê muito. relaxar e esfriar. Não é à toa que quando o tempo está muito calor, sabe quando está muito calor, a gente não consegue dormir. Entendeu? A gente não consegue dormir direito, porque o nosso corpo não foi feito para conviver com um calor extremo durante a noite. Então a gente fica mais incomodado e geralmente a gente quando está muito calor, o que a gente faz? A gente toma aquele banho mais frio. Aí a gente relaxa e a gente dorme. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Quando tá muito calor, você toma aquele banho frio e você finalmente consegue relaxar e dormir. Porque é isso que tem que acontecer, né? O banho gelado de manhã, ele é feito para te assustar, para assustar o teu organismo que não estava esperando aquilo. Só isso. Daí é óbvio que por alguns minutos você vai ter um mínimo de atenção ali, mas é porque você entrou no estado de fogo alerta. Tá tudo bem, Paty? Não, minha tia me deu uma notícia aqui. Tá, mas tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Qualquer coisa, você pode... Tá, é a gata, gente. Mijou na cama da minha tia. Meu Deus. Ai, mas tudo bem. droga. Ninguém merece. Desculpa, Bom, eu pensei que fosse aí continua no trabalho. Né, as consequências no trabalho. Né, menor capacidade. Menor produtividade. Menor capacidade de trabalho em equipe. Menor capacidade de trabalho em equipe. Quem dorme menos tem menor capacidade de trabalho em equipe, porque a pessoa fica mais irritadista e assim por diante. Né? A gente já falou sobre menos a questão tolerante. do maior risco de tomar decisões também. A gente toma decisões completamente sem pensar. E aí a gente entra no âmbito social e econômico, né? Que já daí a gente entra no âmbito social e econômico. Que a gente fala sobre compras compulsivas, né? Porque por isso que a gente fala que uma pessoa que dorme muito mal tende a ter se você fica mais impulsivo de alguém que tem TDAH. quando você fica dorme mais mal, você fica... entendeu? E aí você fica mais impulsivo. Por consequência, se você está diante de um ambiente de compra, a tendência é você comprar e gastar muito mais. Por exemplo, um dos estudos que a gente encontrou e que eu achei sensacional. Não fiquem sem dormir e vão para o shopping, pelo amor de Deus, é o pior lugar. Exato. Também, além disso, mas uma coisa interessante é vocês pegarem para fazer compras que devem ser feitas pela manhã. Depois de você fazer já ter as compras da casa, as compras do mês, estejam com uma boa noite de sono e bem alimentados. Porque a tendência de você escolher melhor é maior. Porque a probabilidade de você gastar menos dentro de um mercado é bem maior. Menor disposição, é óbvio. Então, assim, no âmbito social, você vai ter menos disposição para ter contato com seus amigos e assim por diante. Menos vontade de interações. Porque, cara, se você está cansado, você não quer fazer nada. Muito menos ver gente, né? E menos controle a tolerância, né, fica menor. Fica menos tolerante. Controle do filtro de raciocínio. Você vai raciocinar menos de fato se você não dorme bem, né? Eu amo essa parte. A gente pode falar aqui também sobre o fluxo linfático. Quer começar a falar sobre líquido isso? Gente, a gente tem, no nosso sistema nervoso central, a gente tem o líquor, né? Acho que todo mundo já ouviu falar do líquor, as meninges, blá, 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 e que a gente tem um líquido encefalocircadiano, né? Encefalocircadiano, licor, tá? Licor, igual licor de cachaça. Licor, é um líquido, de fato. Cefalocircadiano, né? Esse líquor, ele vem lá do nosso sistema linfático. Pelo nome, vocês já veem, o nosso sistema linfático faz parte do nosso sistema imune, tá? E ele serve para quê? Para fazer uma varredura, uma limpeza do nosso organismo, tá? Não é à toa que se você próximo de algum nódulo linfático, você levar um corte, alguma coisa assim, aquele lugar vai ficar demasiado, né? Vai ficar bem inchado, ao ponto de você até sentir umas bolinhas bem inchadas. Pronto. Esse líquido tem essa função de limpeza, tá? E, né, não obstante, esse líquor,
que vai fazer uma faxina do seu cérebro durante a noite, tá? Ele faz literalmente toda uma varredura e o fluxo aí na imagem, não sei se está dando para vocês verem, mas está mostrando o quanto ele percorre, né? O sistema nervoso central ali, ó. Então, LCR é bem mais prático para mim falar, gente. Eu nem sabia que tinha essa sigla, porque eu sempre me forcei a falar o nome inteiro, porque eu tenho dificuldade para decorar, né? É um nome muito grande, gente, difícil de pronunciar. E aí, o que é que aí o mais importante que a gente tem para dizer, tá? Ele não lava só superficialmente, né? E aí a gente tem um trechinho de uma camada do cérebro mostrando que ele vai percorrer todos os vasinhos, todos os microvasos, fazendo literalmente uma varredura no seu cérebro, minuciosa, tá? Ele vai ali buscar todos os metabólitos tóxicos para o seu cérebro e fazer essa limpeza. Essa limpeza é demais importante, demais. Por quê? Porque todos esses metabólitos, como eu disse, são tóxicos para o teu organismo. Quando eles não são realizados, o que é que acontece? Aumenta uma proteína chamada beta-amiloide. Essa proteína beta-amiloide é gerada se vocês olharem, pelas células da glia. Aí vocês estão vendo uma célula da glia roxinha, né? Danilo ia falar aí. Essas células da glia, elas são responsáveis... Se vocês darem uma... Peraí, só um segundo, Tati. Se vocês darem uma aproximada aqui, vocês vão verem que eu vou estar circulando o local que ela está falando, tá bom? Pode voltar a falar, Tati, desculpa te cortar. As células da glia tem nada não, pode me cortar, eu te corto direto. As células da glia, elas são células também do sistema imune, tá? E elas participam ali da barreira hematocefálica, tá? Então, quando isso não ocorre, essa varredura não ocorre, ela vai produzir uma proteína chamada beta-amiloide. E essa proteína está envolvida, inclusive, no Alzheimer, tá? Então, né? Quando o que isso significa, Paty? Como assim? Significa que esses metabólitos vão gerar inflamação ao ponto de causar destruição neuronal, tá? E o Alzheimer é isso, é perca de função. Você perde função neuronal, neuroplasticidade sendo perdida, gente. Então, quanto mais você perde sono, mais você perde saúde cerebral, ao ponto de ser um predispositor, ou seja, você fica predisposto a ter, né, Alzheimer futuramente. Agora, se você for uma pessoa que já tem TDAH, já tem toda uma questão, né, dos impactos da tua saúde sofrerem os maiores impactos de todos, né, os agentes tóxicos do teu corpo serem justamente sobre o sistema nervoso central, então para você essa faixa, sabe, de velhice pode chegar mais cedo. Então você pode ficar senil mais cedo ainda. Por quê? Porque você tem maior impacto de todas os riscos justamente no sistema nervoso central, né? Então a gente deve tomar cuidado com isso. Por isso que a gente começa dizendo que, Dan, não é negociável. Sono não é negociável. Não é negociável, sabe? Ela falou aí sobre o líquor, né? O líquor, ele é importantíssimo para o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é como se fosse uma bola. Você vai ler seu slide? De um balde d'água, sabe? E basicamente ele é todo protegido por esse líquor. Não só pela questão da limpeza, mas ele também é protegido para lesões e assim por diante. E o nosso fluxo linfático, ele é o que ocorre durante a noite quando a gente deita e realmente dorme. É como se fosse, de fato, uma máquina de lavar. O líquido percorre por todo o nosso sistema nervoso, por todo o nosso sistema nervoso central, pelas meninges, vai passar por todos esses locais, fazendo toda a limpeza que é necessária. O que acontece quando a gente não dorme, né? Eu coloquei aqui entre aspas não, né? Como brincadeira,
dizendo assim, que a cada noite sem sono é como se a gente diminuísse o detergente desse líquido. A gente vai aumentando a quantidade, a gente vai acumulando beta-amiloide, a gente vai acumulando toxinas, e esse líquor tende a ir ficando mais frágil no trabalho dele. Ou seja, é necessário ter uma boa noite de sono para que a gente tenha uma boa limpeza e saúde mental. Eu vejo assim que você cerebral, perder uma noite, né? Você perder uma noite de sono uma vez é uma coisa, né? Vai ter um certo impacto. Você perder 2 noites de sono por semana já é bem importante, tá? Por quê? Porque já virou uma coisa semanal. Eu tô perdendo 2 noites de sono semanais, então já virou um hábito. Então isso tem que tomar cuidado, entende? Quando começa a virar hábito, essas perdas de sono já aumenta consideravelmente o impacto. Uma coisa é uma vez na vida eu perdi sono, outra coisa é, eu tô perdendo o meu sono 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. O impacto já muda completamente, tá, gente? Por quê? Porque o nosso corpo, como a gente falou, ele tende à homeostase, ele vai sempre tentar trazer para a homeostase, para o estado perfeito de funcionamento que ele entende que deve funcionar. Porém, se você tiver, né, cair nessa coisa de cair num hábito de ter mau sono, complica tudo. Por isso que é considerado, né, o trabalho à noite é considerado uma coisa insalubre, tá? Por quê? Porque a insalubridade é exatamente essa, é a junção de fatores que vão te adoecer, tá? Então, Dan, tá péssimo. Quantos anos você já tem de trabalho noturno? 3 anos. Preciso 3 parar anos, para já tá muito. Já tá muito. Ele já deveria ter tido um plano B, né? Bom, então o impacto é muito grande. E ele mesmo fala, né, o quanto ele se sente tendo envelhecido nesse período, tá? Nossa, porque assim, todo o teu corpo precisa fazer, tá? Durante a noite, o intestino, ele também faz uma limpeza noturna. Tá? Todas as tuas células fazem uma limpeza noturna nessa pausa, né? Entre ali 7 a 12 horas de sono, o teu organismo faz uma limpeza, não é só o cérebro não, tá, gente? O cérebro é o principal, mas o intestino, que é o nosso segundo cérebro, também faz essa limpeza durante a noite e todas as tuas células, tá? Mas essas são as mais impactantes, por isso a gente trouxe para vocês. Pode dar sequência, Dan. Eu coloquei aqui um gráfico mais ou menos de quantas horas cada faixa etária precisa dormir, né? São necessárias para cada faixa etária. Recém-nascidos, de 10 a 17 a 14 horas. 14 a 17, na realidade. 14 a 17. 14 a 17 horas. De 3 a 5 anos, Peraí, que agora eu realmente me perdi aqui na minha informação e o meu gráfico. De 10 a 13 horas. Você lembra de cabeça? Ai, que menina linda, maravilhosa. De 10 a 13 horas. De 10 a 13 horas, né? Crianças de 3 a 5 anos. De 3 a 5 anos. De 6 a 13 anos. De 9 a 12 horas. De 14 a 17 anos. 14 a 17. De 8 a 10 horas de sono. E adultos, de 7 a quase 10, né? 9 horas de sono, tá? E aí vocês devem estar se perguntando por que bebês e até adolescentes a gente precisa de mais sono e na fase adulta a gente precisa de menos? Tem alguma ideia do porquê disso? Quem dá mais? Não, sim. São acumuladas sim, tá? Sim, horas de sono perdidas são acumuladas. O impacto das horas perdidas sim, tá? tende a ser acumulado. Eu ia falar, é o que eu pensei que ele ia perguntar se dormir bem depois vai. Porque a gente tava falando das horas, né? Dá um bugzinho. Eu vou explicar para vocês o porquê. Porque basicamente o nosso cérebro não nasce pronto. Ele vai se formando conforme o tempo. Quando a gente é bebezinho, o nosso cérebro não tem nada praticamente. Aqui, né?
Não tem aqui, a gente esqueceu de colocar, mas tem um gráfico que ele mostra o neurodesenvolvimento, que vai até os 21 anos, tá, gente? Exatamente. E em Abrindo pessoas com TDAH pode levar a até gente 7 continua anos se a mais. desenvolvendo, mas até 21. Pode Até continuar. 21 e pessoas com TDAH podem levar até 7 anos a mais para esse cérebro terminar de desenvolver. Ou seja, recém-nascidos, eles precisam de muito mais sono, porque eles precisam de mais tempo para poder gerar esse de sono por conta de limpeza, porque o cérebro está sendo informado. E assim por diante. Quando você é adulto, você já tem um cérebro pronto. Então você tende a ter menos necessidade de dormir. Menor gasto de esforço cerebral, menor gasto de esforço cerebral e tal, de reconstrução e assim por diante, né? Porém, não é porque a gente é adulto que a gente vai parar de, eu não preciso dormir então. Não é isso, cara. Você precisa dormir no mínimo de 7 a 9 horas por dia. Isso é o mínimo. Não tem como qualquer pessoa que está dormindo menos do que 7 a 8, 9, de 7 a 9 horas por dia está tendo déficits mentais. Essa pessoa está desenvolvendo déficit e acumulando déficits para sua vida, entendeu? Então, assim, eu falo isso por experiência própria. Eu, como uma pessoa que trabalha à noite, só eu sei o quanto eu estou me sentindo prejudicado a cada ano que passa. Né? Se Deus quiser, logo, logo eu saio daqui. Saio desse trabalho que eu tô. Né? Tô fazendo planos, tô trabalhando, tô gerando planos B aí. E assim, é isso que eu digo para vocês. Ciclo claro e escuro. Comecem a pensar em como arrumar isso, sabe? Agora, ela já falou sobre o ciclo circadiano. Você quer complementar? Eu falei do ciclo claro e escuro. E o ciclo... Não, volta. Não, volta. Volta o slide. E o marronzinho, sei lá. Não, o marrom. O laranja, sei lá que cor é aquela. Isso, esse. Isso. Então, quando a gente fala do ciclo claro e escuro, né? A gente tem aí a glândula pineal clock, né? Que eu tinha falado. Então, só que, gente, tem um outro sistema que está ligado aí, que é o nosso ciclo circadiano, tá? Cada pessoa tem um ciclo circadiano e cada pessoa tem uma genética, né? Tem algumas pessoas que têm uma predisposição genética a serem mais vespertinas, outras mais noturnas. E aí tem gente que acha que, assim, quando a gente diz, mas eu sou mais noturna, né? Eu mesmo já disse isso uma vez na minha vida, tá? Me arrependo? Me arrependo. Isso não significa que você vai dormir o dia inteiro e tá acordado à noite, tá? O que significa é que você vai o seu sono vai ser um pouco mais tardio e você vai acordar um pouquinho mais tarde. Ou seja, vamos supor, quem vai dormir às 8 horas tende a acordar o quê? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Paty, só um segundo. Oi. Gente, Paty, todos vocês. Só um segundo, vou realmente precisar ir ao banheiro e vou deixar a Paty aí falando com vocês. Só tô avisando para ela Danilo? resolver passar a bola de volta. Tchau. Eu preciso. Vai, menino. Perdão, gente. Então, né? Quando a gente fala do ciclo claro e escuro, a gente fala da percepção de luz e o impacto que essa percepção de luz tem na regulação dos hormônios e do funcionamento cerebral, ok? Mas quando a gente fala dos horários do dia, ou seja, do seu ciclo circadiano, esse ciclo circadiano também vai ter influência sobre o seu sono. Por isso que a gente diz assim, que o sono, por que é tão difícil fazer uma pessoa voltar a ter um sono regular? Por quê? Porque se o seu ciclo circadiano está completamente enlouquecido, não vai ser de uma hora para outra que você vai corrigir o seu sono. Você primeiro precisa corrigir seus hábitos, tá? Então, quando é que a gente promove sono? A gente promove sono desde a hora que a gente acorda. Infelizmente, a verdade tem que ser dita, né? Então, quando você passa a
abrir a janela do teu quarto e acordar e abrir e ver o sol, isso já vai trabalhar no seu organismo a produção de cortisol e melatonina, tá? Então, quando a gente fala desses dois hormônios, eles estão sendo secretados conjuntamente, ao mesmo tempo, tá, gente? Então, eles devem fazer uma onda de produção, que é inversamente proporcional. Ou seja, se o cortisol está aumentando, sua melatonina está diminuindo, tá? E vice-versa. Então, quando você acorda e olha para o sol, você está induzindo seu cortisol a aumentar. E aí você vai entrando no estado de atenção e de alerta e tudo mais, e automaticamente vai anoitecendo, o cortisol vai baixando, a melatonina aumentando, e você vai entrando no estado de sono. Quando você não cuida dos seus hábitos durante o dia, né, do seu ciclo circadiano, significa que você automaticamente vai prejudicar o ciclo do claro e escuro e vai prejudicar a sua produção de sono, tá? Então, o que é que a gente diz? E aí vocês estão vendo, né? Aí nesse slide, quantos órgãos são impactados, né? Não só a saúde cerebral, como a saúde de todos esses órgãos, tá, gente? E aí essa, né? Pode se manifestar de várias formas, tá? De várias formas, em várias doenças, ok? A falta de sono, acredite. Muita gente está tratando fígados, rins, pulmão, coração, blá, 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 quando na realidade devia estar tratando o sono dele, tá? Que a gente tem que ir na base. Por exemplo, como a gente falou, né? Desatenção, estresse, tudo isso vai impactar o coração. E isso também pode estar gerando o quê? A ansiedade e a depressão, tá? Então, muita gente está aí tomando um monte de medicamento para ansiedade e depressão e não está cuidando do sono, está fazendo nada. Está tomando remédio Exatamente. à toa. Entende? Tá? Acho que uma coisa interessante da gente... Uma das coisas que eu acho que é interessante da gente falar é sobre a febre de antidepressivos e opioides, né? E etc. Opioides, né? Principalmente os opioides. Eles, a cada dia a gente tem visto uma maior vinda de opioides. Opioides são os remédios que são de fato usados para dormir, né? Que podem ser Lexapro, o próprio Rivotril, pode ser... deixa eu pensar aqui. Inibidores do mal. Enfim, são remédios que foram feitos para você. Remédios. É que agora, só porque eu fui falar, sumiu todos eles da minha memória. É uma falta de sono, né? Atrapalhando minha memória. E assim por diante. Lembra da musiquinha? Lexapro? Não. Lexapro. Tá vendo que você lembra? Enfim, a gente precisa começar a ter um pouco mais de responsabilidade em relação a medicações. Porque, assim, as medicações elas só vão fazer o efeito que elas precisam fazer se a gente estiver cuidando de todos os outros pilares. Então, por exemplo, eu tô forçando meu corpo a dormir. Beleza, você está forçando, você está dormindo, mas e depois? E quais são os outros malefícios que você está causando por estar tomando esses remédios que estão te forçando a dormir? Né? Por exemplo, o Rivotril, ele afeta diretamente a memória. Né? Ele afeta de fato a memória, porque ele vai interferir na glândula pineal, por exemplo, que tem a ver com a importância da memória. E aí, você está literalmente todo o tempo, ao invés de te ajudando, você está te atrapalhando. Óbvio que eles são importantes, mas assim, a curto prazo. Medicações, todas elas, eu poderia dizer que todas elas, algumas, exceto algumas, por exemplo, insulina, que assim, você não tem como você viver sem insulina, algumas coisas. A grande maioria delas, né, principalmente as tarja pretas, elas não deveriam ser para todo sempre. A gente deveria usar essas medicações de forma ciclada. Na realidade, não é para ser, né? Não é que não deveriam, não foram feitas para isso.
de forma que elas fossem de vez em quando, para momentos específicos. Ah, mas Danilo, o que você tem a dizer sobre a Ritalina, sobre o Venvanse e tal? Eu penso da mesma forma, sabe? Eu penso que se você não precisa estar performando 3 milhões por cento todo dia, você não precisa estar usando um negócio que é para performance. Querendo ou não, a Ritalina, o Venvanse, todas essas medicações são remédios para performance, para ajudar a gente a melhorar a nossa performance diante induzir, de né? desafios que a gente, diante de tantos desafios. Só que assim, o ideal é a gente arrumar a nossa casa, que eu já estou meio que pulando todos os nossos slides indo praticamente para o final, que é onde eu peguei e falei, gente, a gente precisa primeiro arrumar a casa. Arrumar a casa que eu digo, é tratar o nosso Deixa eu sono, só dar tratar a uma nossa resumida, alimentação, Dan. começar a tratar atividades físicas e você vai dar uma resumida? Vou dar uma resumida nesse finalzinho, tá? Gente, os outros slides aqui falam das fases do sono, tá? As fases do sono devem ser respeitadas. Por quê? Porque o nosso cérebro ele precisa desligar, tá? E ele só realmente desliga se ele cumprir as fases do sono direitinho. Ok? Então, a gente tem 3 fases e a fase REM. E acordar, né? Então, quando a gente passa pelas fases, não se enganem, gente. As fases do sono, elas têm suas importâncias, tá? Cada fase existe para ocorrer determinada coisa no nosso metabolismo cerebral. Então, é preciso que você passe do estado, né? Por sinal, engraçado, uma coisa que a gente tem que lembrar é que a gente faz todas as fases do sono em todos os estágios, tá? Só que a gente vai, desce, né? A gente tá ali acordado, a gente vai caindo até realmente entrar no sono profundo, vai subindo e começa a ficar um pouco mais, ter um pouco mais da tensão, né? O corpo começa a entrar num estado mais tensional, ou seja, mais perceptível ao meio. Por quê? Porque, gente, lembrem, selva, né? O ambiente da selva e tudo mais, o homem precisava, ele não dormia 100% apagado a noite inteira, tá? Então, tem fases, tá? E que a gente vai percorrendo as fases do sono em várias partes do nosso ciclo do sono. Então, aí, fase 1, fase 2, fase 3, sobe de novo, fica um pouco mais atento. Fase 1, fase 2, sobe de novo, fica um pouco mais atento. Desce, fase 1, fase 2, fase 3, dorme completamente, sobe de novo, até que você acorda, tá? Então, é importante passar por todas as fases do sono, né? É como se fosse uma onda, você está sempre indo e voltando, entende? Então, quando você não tem pelo menos 7 horas de sono por dia, com certeza você está deficiente em alguma coisa e isso vai ter impacto na saúde mental sua. Isso pode vir passar a ser um estresse, pode vir passar a ser ansiedade, pode vir passar a ser depressão, ou vários juntos, tá? Porque vai aumentar todas aquelas coisas que a gente já citou aqui, entendeu? Então, o ciclo do sono não é como o pessoal diz aí. Então, entre esses ciclos, você precisa ter de sono profundo, que realmente ocorre a limpeza do seu cérebro e tudo mais, você precisa ter de 1h30 a 2 horas de sono profundo, tá? Tem hoje alguns reloginhos, né, que ajudam nisso, a verificar esse teu sono. Então, seria ótimo se vocês tivessem. Por quê? Porque vocês iriam estar verificando. Será que eu entrei realmente no sono profundo? Porque tem gente que confunde quantidade de horas com qualidade de sono. E não é. Hoje a gente já sabe que quem tem TDAH tem a qualidade do sono prejudicada. Ou seja, geralmente pode dormir 12 horas e não conseguir fazer essas 1h30 de sono profundo, tá? Então, esse cuidado deve ser importante. E por que, Nutri, a gente não consegue fazer um sono de qualidade, apesar de estar na cama e estar dormindo?
Porque provavelmente a sua rotina diária foi estressora, você fez coisas que lhe deixou preocupado, que te deixou tensionado, tá? Aumentou o teu estresse oxidativo, aumentou a tensão, os hormônios gerados no teu organismo, e isso se acumulou, e o teu cérebro não está dando conta de processar. Por quê? Porque ainda tem isso. À noite, o teu cérebro fica tentando resolver todos os problemas que você não conseguiu durante o dia. Então, se você não fez um hábito de degradativamente você ir diminuindo e relaxando, automaticamente o teu cérebro vai ficar lá naquele problema que você não largou lá atrás, entende? Então, é preciso fazer esse desmame durante o dia dos problemas. Por isso que a gente fala, né, que a questão das atividades intelectuais precisa ir degradativamente diminuindo, tá? Para que o teu cérebro entenda que está entrando num momento de descanso e ele realmente entre em descanso. Continua aí, por favor. Só para finalizar aqui, né? A gente já vai dando finalidade. Primeiro, a gente tem 4 estágios de sono, né? O mais superficial, que seria logo no começo, quando a gente entrou para dormir, a gente vai entrando nesse sono superficial, que tende a vir com torno de 30 minutos até 1 hora de sono, né? O estágio 2, ele já vai para a intermediária, que é de 1 hora a 1 hora e 45 de sono. Sono profundo é em torno de você vai ter em torno de 3 horas de sono quando você vai entrar em sono profundo. Aliás, 1 hora disfarça, volta tudo que eu tô viajando aqui. A gente tende a entrar em todas essas fases em torno de até 2 horas de sono. E a gente tende a fazer todos esses estágios até 4 vezes por noite. O que acontece? Às vezes, vocês podem notar que às vezes você acorda e cai novamente. É normal que isso aconteça porque você está entrando no sono REM. O sono REM já seria o sono mais leve. Você começa a se movimentar, os seus olhos começam a se movimentar, sua atividade mental começa movimento rápido dos olhos. Atividade mental, começa a entrar em uma atividade mental. Né? É o período que a gente está sonhando. E é o período exatamente o período que você está sonhando. Você está começando a buscar formas de resolver problemas que você estava vivendo durante o seu dia e você está voltando a elas de alguma forma, por isso que você sonha. O sonho é extremamente importante, tem vários estudos falando somente sobre sono. Eu não fui a fundo sobre sono porque isso seria assunto para mais ou menos umas 6 lives só para falar sobre sono, entendeu? Sono, é verdade. Sono não, sonho. Sonhos. Sonho. E assim, só para falar rapidamente, sonhos não tem significado, esse negócio tipo Freud, meu Deus, sonhos não tem significado. Se você quiser, pela tua crenças, acreditar que os seus sonhos têm significado, ok, é um direito. Mas sonhos em si não buscam ter significado nenhum. E daí aqui a gente separou rapidamente um slide que eu achei uma imagem que eu achei bem interessante, que ela fala as fases do sono e a quantidade de porcentagem que ela passa durante a noite. Então, a fase de sono leve, né? A gente passa em torno de 10% em transição entre vigília e o sono quando escurece, a gente começa a liberar a melatonina e a gente começa a induzir a sonolência. Daí a gente, na segunda fase, a gente começa a diminuir os ritmos cardíacos, reduzir a respiração, reduzir a quantidade de músculos que estão sendo usados, a temperatura corporal tende a baixar e o sono começa a entrar de fato. Por 25% da noite a gente passa, então, com um funcionamento lentamente menor, metabolismo cai, o coração bate mais devagar, a respiração fica mais leve. E 20% da noite a gente está em sono profundo, e é quando o sono ocorre, quando ocorrem sonhos, são fragmentados, memórias
que a gente teve, a gente causa descargas de adrenalina, podem ser causadas por conta dos pesadelos, numa espécie de tratamento que a gente faz para a gente lidar com coisas que a gente tinha vivido durante o dia. E a gente recapitular e pensar nisso num ambiente que não seja tão estressor. Nossa mente pensa em como lidar com problemas de uma forma que não seja tão estressora quanto o problema real, por exemplo. Eu preciso conversar com a minha mãe um problema. Se a gente sonhar com isso, é porque o nosso cérebro está ensaiando formas de pensar em como lidar com isso. De solucionar aquele problema. Gente, então é isso, né? Acho que a gente precisa abrir para as perguntas. Eu vou abrir para as perguntas em um segundo áudio, porque só falta 4 minutos, infelizmente. Eu tenho certeza que 4 minutos não dá. Então, na primeira fase, na primeira, segunda e terceira fase, a gente vai fazer economia de energia, restauração de tecido, aumento da massa muscular. Então, para quem malha, para quem treina, é durante o sono que você vai aumentar a sua massa muscular, você vai ficar maromba se você dormir. Fazer exercício sem dormir direito não vai virar maromba. Liberação do hormônio GH, né? Por exemplo, crianças que não dormem bem têm a tendência a não crescer tanto. Elas são crianças que tendem a ser mais naniquinhas. Eu sou um exemplo dessas pessoas, assim, eu tenho 1,60 m, porque eu sempre dormi muito mal. Olha o déficit que eu tenho na minha vida toda. E eu tô hoje, com a fase adulta, sendo um homem que busca ser responsável por si mesmo, eu tô tentando correr atrás disso. Mas a minha vida inteira eu tive uma vida toda cagada no sono. Então, por exemplo, eu sei que eu sou naniquinho e é muito provável que tenha relação com quantidade de sono que eu sempre dormi mal. Consolidação da memória. O hormônio do crescimento é gerado durante a noite. Então, é gerado durante a noite. Consolidação das memórias, então, é durante o sono REM que a gente faz. E a gente tende a fazer esse ciclo pelo menos 4 vezes por noite. E é isso, meus queridos. Luzes brancas são obstáculos para o nosso sono saudável. Além de telas celulares, são obstáculos. E a nossa cultura de hiperprodução. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, eu sei que vocês querem ser produtivos, eu sei que vocês querem entregar, mas desacelerem. A noite foi feita para dormir, sabe? Quero ver uma série, veja uma série, mas assim, uma série, não maratona a série inteira. Prefere aquelas sériezinhas de 30 minutos, sabe? Não vê 1 a 2 horas de série, porque isso vai atiçar o teu cognitivo, né? A tua questão atencional, então vai prejudicar você. As estratégias... Para finalizar, eu vou só deixar essa frasezinha que a gente vai voltar depois. Você precisa estruturar os seus pilares para que a sua casa seja forte. E é isso, meus lindos. Essa live vai encerrar agora. Eu não esqueci da pergunta, não. A gente volta já. Iniciar a gravação. Vocês podem já deslogar que a gente vai voltar de novo. Vou abrir mais um link para a gente voltar com as perguntas, tá bom? É nóis. Pronto. Vocês podem ir encerrando.